Bom dia, hoje é 8 de agosto de 2025. Eu, Carlos Caval, estou voltando aqui ao Oriz Podcast Macro, depois de uma ausência por motivos pessoais. Mas, nesse período, né, certamente o nosso economista-chefe, Marcos Demarques, deu conta do recado aí com a ajuda do time da Oriz. E vamos então falar um pouco do cenário. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, calma, é você. Tudo tranquilo. Então vamos lá. Na semana passada, né, inclusive o último podcast que você fez, Marcos, evidentemente houve quase que vamos dizer assim, um ponto de ruptura, né, muito relevante no cenário econômico global, que foi a apresentação, a divulgação, né, dos dados do mercado de trabalho americano e com uma surpreendente revisão, enfim, que mudou muito a percepção com relação à trajetória da taxa de juros global, né? O que evidentemente repercute aqui no Brasil também. Portanto, acho que hoje a reflexão está muito em cima desse contexto, né? Onde também tivemos, né, as reuniões de política monetária, divulgação de ata do Copom, mas que nos sugere, como vamos falar aqui, um ambiente mais benigno para as taxas de juros globais e no Brasil, né? Então, partindo daquele dado que você comentou semana passada, quais foram as reflexões e até eventos posteriores, né? Por exemplo, em relação ao próprio Fed e tudo mais, né? Sim, não, teve bastante coisa, né, Caval? Acho que, como você bem disse, né, assim, durante a própria sexta-feira que a gente gravou o último podcast, no final de semana, muitas análises em torno do que apareceu ali de surpresa nos dados do mercado de trabalho, com uma revisão gigantesca, né? Foi a maior revisão dos dados de contratações feita nos Estados Unidos em quase 6 décadas, né, em períodos fora de recessão, né? Então foi de fato um movimento muito atípico, né, mostrando, né, que a desaceleração econômica que muita gente estava esperando que acontecesse ali logo depois do tarifaço, né, que surpreendentemente não estava aparecendo nos números, de fato aconteceu em alguma medida no mercado de trabalho. E acho que aqui só chama atenção para alguns pontos que a gente vinha afirmando antes dessas revisões e que era uma surpresa, né, que não aparecia em outros dados, é que nos dados semanais de pedido de seguro-desemprego, que são dados muito confiáveis, né, de tendência de mercado de trabalho nos Estados Unidos, a gente observou, né, desde o tarifaço, uma piora, né, ou seja, um aumento no número de pessoas que requisitavam o benefício, mas não aparecia nos dados do mensais do mercado de trabalho. E, de fato, eles estavam apontando na direção correta conforme apareceu essa revisão. E essa semana, né, acho que já puxando um pouco para o que aconteceu nos últimos dias, a gente teve novamente uma piora, né, desses pedidos semanais de seguro-desemprego, subindo um pouquinho mais. As pessoas que já estavam acessando o benefício e continuam acessando o benefício voltou a subir. Então sugere que de fato você tem um mercado de trabalho um pouco pior, né, na esteira do que a gente teve a semana passada. Mas além disso, né, a gente teve, por exemplo, o índice ISM de serviços, né, que mede aí ciclicamente como está o segmento, também veio um pouquinho pior do que esperado já para julho, né, confirmando a ideia de números um pouco mais fracos. O da indústria também já tinha mostrado um número mais fraco na semana passada. Mas eu acho que os grandes destaques dessa semana estão muito relacionados aí ao próprio Fed, né? Não sobre algo que ele tenha feito em si, né? Mas conforme a gente até comentou também na semana passada, o pedido de demissão de uma diretora do board do Fed, né? A Adriana Kugler, abrindo uma vaga pelo menos temporária até janeiro do ano que vem, para que o presidente Trump possa nomear alguém para o board, né? Do jeito que ele vem pressionando o Fed para cortar os juros, era imaginado que de fato ele colocasse alguém muito leal a ele nessa cadeira vaga aí. E ontem, né, oficialmente saiu aí a indicação do governo americano, né, para o chefe dos conselheiros econômicos do Trump, né, o Stephen Miller, que ficou muito conhecido, né,
no começo desse ano, assim, no momento da posse do Trump, por um paper que ele publicou no final do ano passado, né, que até anotei o nome aqui, né, um guia para reestruturar o sistema global de comércio, né, ou seja, indicações muito fortes no sentido de que ali existiam argumentos, vamos dizer assim, teóricos de como se alcançar, né, um melhor equilíbrio das contas externas americanas, é muito baseado em tarifas, né, conforme o Trump vem fazendo já desde o primeiro dia de trabalho, e também em acordos comerciais com os principais parceiros, né? Então, provavelmente, né, vai ser mais uma voz, ou mais ou não, a voz, né, do Trump ali no Fed, se caso seja de fato aprovado pelo Senado americano, né? Tem um período muito curto de aprovação para que ele possa vir a participar da reunião de setembro, é uma coisa que a gente vai ficar de olho, mas existe a chance, sim, de na reunião de setembro já esse indicado do Trump participar da reunião. E só lembrando, né, Caval, a gente tem ainda, né, em maio do ano que vem, o evento talvez mais relevante em termos aí de transição do Fed, que é quando expira, né, o termo do presidente Jeremy Powell, e o presidente Trump provavelmente terá espaço para indicar alguém para a presidência, que, ao que tudo indica, né, também seguirá aí na linha de ser alguém muito leal a ele, ou pelo menos com pensamentos muito próximos com relação a dólar, juros, etc. Inclusive, né, algumas notícias essa semana, colocando aí como um dos favoritos o próprio Christopher Waller, que já é do board e foi dissidente na reunião passada, defendendo um corte de juros imediato. Então, assim, acho que os grandes destaques ficaram muito em torno desse jogo que vai acabar rolando aí nos próximos meses com relação às nomeações do Fed, como a gente tem indicado aí. E curiosamente, como você estava relatando, a semana passada a gente teve duas grandes surpresas, né? Quer dizer, a dissidência dupla no board, que não tinha precedente nos últimos 30 Desde anos, 93. e também a revisão dos dados, né? Que foi de tal monta, né? Que ela sugeriu que aquilo que parecia, né, não eventualmente não estar ocorrendo ou estar ainda distante, que era a desaceleração do mercado de trabalho, na verdade já havia ocorrido, né? Quer dizer, foi uma revisão, né, muito marcante nesse sentido. Outro comentário que eu queria fazer aqui, esse paper do Miran, ele circulou muito, né, no início do governo Trump, né, e ele claramente, né, tem, né, uma feição bastante heterodoxa, né, do ponto de vista do pensamento econômico preponderante, mainstream nos Estados Unidos, não obstante, né, o Miran ter o seu PhD na Universidade de Harvard, Sim. né, mas vamos dizer, essa confluência, né, entre os pensamentos dele com relação a tarifas, né, o paper é anterior à própria posse do Trump, acabou, né, levando essa indicação como chefe, né, dos conselheiros da Previdência, e agora a indicação ao board do Fed, né. E tem aí uma série de especulações com relação, né, ao mandato dele que vence em janeiro, né, É o mandato tampão, né? porque é tampão, e se a posição dele poderia ser utilizada para uma indicação já, né, do sucessor de Powell, ou não, né? Enfim, tem aí um jogo de xadrez aí com relação a essa indicação. Agora, dadas essas modificações surpreendentes, né, mudou bastante a precificação com relação à política monetária nos Estados Unidos, né? Acho que o que está mais claro nessa precificação aí que mudou de sexta para cá é agora o mercado dando quase 95% de chance de que, de fato, a gente tenha a redução de 25 pontos base na reunião de setembro, né? Para as reuniões seguintes, né, que a gente tem outra reunião aí acontecendo em outubro e depois em dezembro, a probabilidade está em 60%, 70%, mas assim, já na reunião de setembro, o mercado já está apostando que de fato vai ocorrer esse corte, né, na linha
de que os dois dissidentes da semana passada, né, na reunião do Fed, estavam corretos com relação a uma necessidade de se tentar conter aí uma piora do contexto econômico, especialmente no mercado de trabalho, e assim já afrouxar um pouco mais a política monetária. Uhum. E nesse contexto, né, há inclusive, por exemplo, o UBS, né, que trabalha com um ciclo de 100 pontos base até o final do ano, com uma alta, se não me engano, na reunião de dezembro de 50 pontos, né? Quer dizer, ele começaria com cortes de 25 e depois, melhor dizendo, um corte, né, de 50 na reunião final do ano, né? Então, isso, do ponto de vista da política monetária nos Estados Unidos, é uma mudança bastante importante, até porque havia, né, quem dissesse que nem haveria corte esse ano, né? Muitos estavam trabalhando com essa ideia e agora essa, né, probabilidade de corte, como você disse, na reunião já de setembro é muito elevada na precificação do mercado. Eu acho interessante, Caval, um ponto que até a gente conversou um tempo atrás, né, que essa história de você, obviamente, decisões de política monetária são baseadas em dados, em modelos, né, mas tem uma passagem muito interessante ali quando o presidente Ben Bernanke, né, era head do Fed, né, disse que ele teria cortado os juros, né, em certo momento, se ele soubesse que os dados do PIB, né, que tinham sido divulgados preliminarmente de maneira equivocada, né, tivessem mostrado de fato que a economia já teria caído ainda muito mais, né? Então só mostra que o desafio de você conduzir política monetária baseada em dados, né, traz esse tipo de desafio, né? Você imaginava que de fato, como um todo, a economia estava desviando, né, desse impacto das tarifas. E quando a gente está olhando, de fato, você teve um impacto que já aconteceu já desde maio, né? Então, esse tipo de coisa. E até mesmo nós aqui, algumas semanas, comentamos, né, que já tinha gente, conforme você disse, né, que talvez nem tenha nenhum corte esse ano, porque fica uma economia crescendo ali perto do potencial, né, com uma inflação ainda bastante acima da meta para padrões americanos, né? Mas, Caval, eu acho que é interessante a gente também trazer para o contexto desse cenário global novo, entre aspas, né, os impactos para o Brasil, né, porque, como a gente sabe, né, os juros globais muito dependem da dinâmica dos juros americanos, né, como referência, né, e impactos que possivelmente podem chegar à nossa Selic, né. Exato. Aí acho que tem um ponto, né, que você tem já ressaltado bastante, né, que bom, enfim, né, é a realidade de 2025, que é o dólar mais fraco, né, o que tem nos beneficiado, e nós tivemos, né, na esteira aí do anúncio da tarifa elevada do Brasil até, né, uma reação aqui do dólar nos mercados aqui domésticos, né, ao longo do mês de julho, né? O dólar ele recuperou um pouco de tração, né? Ele ficou ali nos 5,50, chegou a bater 5,60, mas com essa guinada, né, produzida pela revisão estatística e a própria dinâmica do Fed, né, que acabamos de comentar, o dólar não resistiu, né? E aí estamos aí nessa realidade dele estar aí, né, pelo menos desde ontem, mais no nível ali dos 5,40. Então isso de fato ajuda muito. E também existe alguma expectativa, né, que não acho que é um fator tão preponderante, mas acaba, né, compondo esse quadro benigno, que é o fato de que alguns segmentos, né, da atividade, pela tarifação, né, elevada nos Estados Unidos, poderão disponibilizar, né, de uma maior oferta interna, né, puxando alguns itens, né, para baixo, né, notadamente aí falando aí de café, eventualmente carnes e Algumas tal, frutas. frutas e tal, exatamente no item alimentação, né, que embora não componha o núcleo, ele está dentro, né, da meta de inflação, né.
Então, criou-se aí, né, seja pelo próprio diferencial de juros, seja os efeitos que isso produz sobre câmbio, seja a questão da tarifa, um momento mais benigno, né, do ponto de vista da dinâmica da inflação de curto prazo, né? E aí, nesse contexto, vale a pena colocar aí quais foram as sinalizações da ata do Copom nessa É, semana. eu acho assim, a ata do Copom, na minha opinião, se apresentou um tom muito parecido com o que a gente teve no comunicado da semana passada, né? Eu acho que, por hora, ali o colegiado, capitaneado pelo presidente Gabriel Galípolo, né, tem adotado uma postura bastante conservadora, no sentido de tentar, assim, evitar, entre aspas, comemorar, né, números mais benignos de inflação, que já estão acontecendo aí há 1, 2, 3 meses, né, então existe ali um certo conservadorismo nesse sentido, mas, de fato, você vê que o Banco Central tem ganhado confiança naquilo que ele chama de cenário base de desaceleração da economia, né? E de fato, se a gente olha fora do mercado de trabalho, né, a gente tem tido, né, uma desaceleração da atividade econômica no Brasil, ainda que bastante modesta, né? Ainda é esperado que tenha algum impacto negativo na atividade em alguns setores específicos exportadores por conta das tarifas, né? Então fica uma sensação de que existe um pequeno risco para baixo de crescimento econômico. Acho que a gente estava trabalhando, né, pelo menos do que a gente olhava de projeções de mercado, Banco Central, um intervalo de projeção de PIB entre 2 e 2,5 para esse ano, mais ali perto de 2,5. Talvez a gente esteja caminhando agora para uma projeção que fique mais no centro desse intervalo, ou talvez na Uhum. parte de baixo, né, Caval? E eu só chamar a atenção, não está ali na ata do Copom exatamente dessa semana, mas tem um fator que chama muito a atenção, que corrobora isso que você acabou de falar, e não só corrobora, mas como tem impactos importantes, é que, por exemplo, a gente começou o ano ali no primeiro trimestre com projeções de GPM para esse ano ali entre 5% e 6%, né? Se eu não estou enganado, o Focus de segunda-feira mostrou já um IGPM projetado para o final desse ano ali perto de 1,30, né? Uhum. É uma queda bastante significativa, né? Mostrando que ao produtor, né? A inflação ao produtor no atacado de fato está bem melhor, né? Que em alguma medida chega no IPCA. A gente sabe que a nossa economia a economia é muito indexada, né? A inflação passada comanda, né? Um pouco da inflação futura. Então acho que vai criando essa massa crítica aí de eventualmente, né? A gente pensar num ciclo até maior de cortes de juros, uma antecipação. É um pouco disso, né, Caval? A gente sabe, né, que a parte dos preços no atacado, no IGPM, possui, né, uma correlação com parte do IPCA, aquela parte que tem mais a ver, né, com bens, né, e que a resistência maior vem da parte do setor de serviços, né, por conta do mercado de trabalho aquecido, né. Mas é verdade, né, que do ponto de vista dessa média de preços, né, nós temos aí o benefício de uma inflação corrente menor, isso tem, né, efeitos inerciais, né, desse ponto de vista, e embora isso não permita que as projeções de inflação, né, para 2026 caiam rapidamente, né, o fato é que elas começaram a recuar já há algumas semanas, né, na esteira desse cenário mais benigno de inflação de curto prazo, né? Então, certamente a gente olha hoje e consegue ver, né, um quadro mais benigno do ponto de vista da inflação e da possibilidade da redução de juros. Isso, eu acho que só puxando, voltando um pouquinho aqui no que a gente comentou há pouco, né? A história do dólar, né? Assim, eu fico me perguntando, me questionando, a gente fica debatendo, na verdade, né? Uhum. Por quais razões o dólar, não no Brasil, mas o dólar no mundo, né? Poderia voltar a se fortalecer. E parece que não existe grandes motivos no curto prazo, né? Para a gente ter uma reversão dessa tendência do dólar, né? A gente tem essa dinâmica de um Fed que vai receber novos membros mais favoráveis, entre aspas, a uma redução de juros, né, ou uma política monetária mais cautelosa quanto à manutenção do nível de emprego.
O Trump continua, né, com o seu jeito bastante ativo de atacar coisas que ele discorda dentro do próprio governo. Por exemplo, ele demitiu a própria presidente que fabrica nas estatísticas de mercado de trabalho, né? Ou seja, um ataque institucional, o que ajuda a enfraquecer a moeda de qualquer país quando acaba acontecendo, né? Diferencial de crescimento, né? A gente viu que desde o tarifaço lá em abril, tivemos revisões positivas de crescimento para a Europa, China, e para Estados Unidos revisões para baixo, né? Então acho que tem e no meio disso tudo a gente teve até um ataque, né, militar ao Irã, né, que normalmente em tempos normais, entre aspas, poderia deflagrar, né, uma fuga para o dólar, né, todo mundo buscando ali proteção na moeda de reserva de valor do mundo, e não foi o que aconteceu, né? Então acho que me parece que teria que acontecer alguma coisa muito fora do planejado, ou muito fora dessas linhas que a gente já vem vendo nas ações do Trump, para a gente ter uma reversão do dólar. Então parece pouco provável que o dólar, em nível global, mude muito a dinâmica no curto prazo, o que ajuda a referendar esse cenário, inclusive, de uma inflação mais benigna, que acaba se propagando não só para o Brasil, mas para o restante do mundo, né? E com isso, né, nesse contexto, nós acabamos, né, optando aí por uma revisão da trajetória da Selic. A gente, como a maior parte dos economistas do mercado, acredita aí que até o final do ano teremos a Selic em 15%, mantida nesse patamar, mas revisamos para o ano que vem, aí colocamos mais um corte de 50 pontos base, então agora a gente trabalha com 4 cortes de 50 pontos base no primeiro semestre do ano que vem, e mais 2 de ajustes no segundo semestre de 25 pontos base, né? Então, na prática, a gente está revisando a Selic do final do ano que vem de 13% para 12,5% na esteira desse contexto todo que a gente construiu aqui nos nossos comentários. Ou seja, cortaríamos juro, né, no ano que vem, praticamente, né, todo o período pré-eleitoral, né, o que remete aí inclusive para uma reflexão que não vamos fazer aqui, a um quadro muito favorável, né, do ponto econômico, do ponto de vista do governo, de poder, né, nesse contexto, e muito ajudado pelo cenário global, e nem tanto, né, muito pouco, pelo próprio fundamento macroeconômico, a política fiscal, a poder fazer essa redução de juros aí ao longo do ano eleitoral. Bom, falamos bastante hoje, agradecemos aí, como sempre, aí a participação de todas e todas no nosso podcast Macro, e voltamos aqui na semana que vem. Um bom fim de semana a todas e todos. Ótimo final de semana para vocês.